Dar os capítulos 55 a 57 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 55. O que está em vista aqui é a sede espiritual. Em tempos de escassez, até mesmo a água tinha de ser comprada, mas aqui a água, que é símbolo de refrigério espiritual, é gratuita. A morte do servo pagaria pelo presente da vida. O vinho e leite são símbolos de abundância, prazer e alimento. Versículo 2. O povo de Deus não estava aceitando a oferta gratuita de salvação representada pela água para o sedento. As pessoas gastavam seus recursos com coisas que não traziam satisfação para a alma. Versículo 3. As promessas da aliança davídica agora estendem-se a todos quanto se achegam a Deus. Na aliança firmada com Davi, Deus prometeu-lhe um trono e uma dinastia permanentes. A casa real de Davi governará sobre as nações. Esses elementos são cumpridos em Cristo e sua igreja. Versículo 4. Deus estabeleceu Davi como governante mundial dotado de autoridade, como um porta-voz de Deus e como um ancestral do Messias. Versículo 5. O versículo trata do servo messiânico por intermédio do qual Deus atrai todas as nações, inclusive o povo que anteriormente estava fora da aliança de Deus, levando a história à sua almejada consumação. Versículo 6. Isaías exorta-nos a buscar a Deus enquanto ele está próximo. Deus não planeja afastar-se, porém muitas vezes o deixamos ou erguemos barreiras de pecados entre nós e ele. Visto que a oferta de Deus, ele é livre para retirá-la. Portanto, o povo não deve ser insensato. A oferta da salvação nunca deve ser desprezada ou rejeitada, pois a oportunidade pode acabar a qualquer momento. Versículo 7. Um dos aspectos essenciais da busca ao Senhor é o abandono do pecado. Deus requer uma fé viva, indicada pelo arrependimento e pela mudança de comportamento. Versículos 8 e 9. O povo de Israel foi insensato ao agir como se soubesse o que Deus estava pensando e planejando. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os de qualquer ser humano. Os pensamentos de Deus estão tão acima dos pensamentos humanos quanto os céus estão acima da terra e são imensamente superiores às expectativas das intuições humanas. Versículos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve caem do céu e não falham em nutrir a terra, assim a palavra da promessa de Deus não falha em levar seu povo à riqueza e plenitude da vida eterna. As boas intenções humanas falham, mas as promessas de Deus têm êxito. A palavra de Deus não apenas descreve um futuro glorioso, ela é o meio escolhido por Deus para criar esse futuro. O poder e o efeito da palavra de Deus nunca serão cancelados nem se tornarão vazios. A sua palavra sempre realizará os seus propósitos, trazendo vida espiritual aos que a recebem, seja trazendo juízo aos que a rejeitam. Versículos 12 e 13. Por causa da redenção de Deus, seu povo e o restante da criação irromperão em grande alegria e a terra árida se converterá em bosques exuberantes. Agora nós vamos estudar o capítulo 56, versículo 1 do capítulo 56. Salvação aqui é equivalente à vitória ou livramento, porque prevê a libertação do cativeiro babilônico. Este versículo não requer uma obediência que ganha salvação. A obediência é uma resposta à promessa do livramento vindouro de Deus e não um modo de ganhar o seu favor. Versículo 2. O sábado é um sinal da aliança mosaica que representa um estilo de vida de devoção ao Senhor, pois requer a reorganização prática de toda a semana em torno do próprio Deus. A verdadeira observância do sábado não implica apenas abster-se do trabalho, mas também em abster-se de cometer algum mal. Versículo 3. Isaías claramente proclama a mensagem radical de que as bênçãos de Deus se destinam a todas as pessoas, até aos gentios e aos eunucos, que eram muitas vezes excluídos da adoração e sequer considerados cidadãos em Israel. Versículos 4 e 5. O eunuco, uma vez atingido pelo evangelho, recebe um lugar eterno com Deus, que é melhor do que produzir descendentes. Versículos 6 e 7. Deus não rejeitará quem deseja adorá-lo, mesmo estrangeiros e eunucos. Sua casa, o templo, será um lugar onde todos podem se achegar para adorar. Versículo 8. Além de reunir os judeus exilados novamente em seu reino, o Senhor trará os não-judeus também. Versículos 9 a 12. Os animais do campo são as nações inimigas. Os atalaias são os profetas, mas eles estão dormindo em serviço. Cães de guarda mudos não têm serventia. Os pastores são os governantes. Deus condenou os líderes e sacerdotes corruptos de Israel, porque não conheciam a sua palavra, eram ávidos por ganho pessoal e não conseguiam se abster de bebidas alcoólicas. Agora nós vamos estudar o capítulo 57, versículos 1 e 2 do capítulo 57. A retribuição nem sempre ocorre nesta vida. Coisas boas acontecem a pessoas más, e como estes versículos indicam, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mesmo assim, o versículo 2 alude a uma solução desse problema quando fala da morte para os justos, como sendo uma entrada em paz. Versículo 3. Magia e adultério eram designações figuradas para a idolatria. Deus convocou os ímpios para que prestassem contas de seus atos. Versículos 4 e 5.
Os ímpios claramente ridicularizavam os mensageiros de Deus. No antigo Israel, a adoração ilegítima ocorria debaixo de árvores, talvez sugerindo uma religião de fertilidade e ritos sexuais. Por vezes, durante o período do Antigo Testamento, atos repulsivos, como o sacrifício de crianças, também eram incluídos entre as falsas práticas religiosas de Israel. Versículo 6. As pedras lisas são objetos de adoração pagã. Elas eram usadas para fazer colunas e monumentos. Muitas vezes, sacrifícios pagãos eram oferecidos sobre elas. Versículos 7 e 8. O povo estava envolvido em práticas imorais e idólatras nos santuários dos cumes dos montes. Parece haver uma natureza sexual dessas práticas por causa das referências à cama e a genitais. Versículos 9 e 10. A idolatria também envolvia alianças políticas inúteis com potências estrangeiras. A busca por alianças humanas não conhecia limites. Versículos 11 e 12. Esse comportamento idólatra era consequência de uma falta de temor de Deus, talvez encorajada pelo seu silêncio. Ele não mais ficaria calado, mas publicaria a justiça do seu povo, que absolutamente não era justiça. Versículo 13. Deus advertiu os israelitas de que se adorassem os ídolos, teriam de depender desses ídolos em tempos de dificuldade. No entanto, os ídolos não eram reais, de modo que o vento os levaria. De nada valeriam. Por outro lado, o próprio Deus é refúgio na dificuldade. A sessão termina com a promessa de que os verdadeiros justos possuirão o santo monte de Deus, Sião, em Jerusalém. Versículo 14. A ordem é para que sejam removidas todas as barreiras para preparar o caminho para o povo de Deus retornar para ele. Os tropeços podem ser a idolatria e a imoralidade. Versículo 15. Deus, quem vive em um alto e santo lugar, que está imensuravelmente acima e além de nós em caráter e poder, ainda promete viver com os que são contritos e abatidos de espírito. A palavra contrito, que significa literalmente esmagado, se refere aos que estão quebrantados por causa de sua própria iniquidade ou resistência espiritual. Como resultado, eles clamam a Deus por sua ajuda. A expressão abatido de espírito é uma referência aos que são humildes a respeito de suas habilidades ou por causa de situações difíceis. Deus responde ao clamor desesperado dessas pessoas para reavivá-las, revigorá-las e inspirá-las com sua presença. Versículos 16 a 18. A punição de Deus pelo pecado do seu povo tem um limite. Ele não os destruirá totalmente, mas haverá de puni-los de forma disciplinar. Deus sabe quanta disciplina o coração humano pode suportar. Ele sara aqueles que choram pela triste situação do seu povo e ele até mesmo cria neles o espírito de arrependimento. Versículos 19 a 21. Há uma distinção entre aqueles a quem Deus concede paz e aqueles que permanecem ímpios. Os ímpios não terão paz, pelo contrário, serão como um mar tumultuoso. O mar é normalmente um símbolo de caos e perversidade no Antigo Testamento. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 55 a 57 do livro de Isaías.